Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nesse vídeo nós iremos tratar sobre um assunto um tanto quanto interessante que encontra-se dentro da Bíblia Sagrada. Trata-se de um tema específico que vem sendo assunto de debate no meio acadêmico. Nós já vemos vários debates sobre esse assunto, mas eu quero trazer aqui alguns pontos para talvez ajudar você a compreender melhor essa temática. E a temática de hoje é sobre o livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio para o homem ou Deus não deu livre-arbítrio para o homem? Deus deu livre-arbítrio somente para Adão e após a queda o homem não tem mais livre-arbítrio. Provavelmente você já tem ouvido falar a respeito das linhas de interpretações que tratam desse tema, desse assunto, que é os calvinistas e os arminianos. Os arminianos vão defender que houve livre-arbítrio para Adão, mas também após a queda o homem ainda continuou tendo o livre-arbítrio. Então o homem é possuidor do livre-arbítrio. Ao passo que, quando nós lemos as Institutas de Calvino, Calvino vai defender que não existe livre-arbítrio. Na verdade, a ideia de não livre-arbítrio já é antes de Calvino, mas Calvino foi quem tematizou, quem especificou essa doutrina, e aí acabou que essa doutrina ela se proliferou, né? A doutrina calvinista, que eles interpretam alguns textos de forma diferente, Calvino. E uma das temáticas que é interpretada de forma diferente, ou controverso com Armínio, é a doutrina do livre-arbítrio. E aí a nossa pergunta é a seguinte: Deus deu livre-arbítrio para o homem? Bem, alguns vão dizer que Deus deu livre-arbítrio somente para Adão, e por sua vez, Adão era possuidor sim de livre-arbítrio. Porém, após a queda, Adão deixou de possuir o livre-arbítrio. Então Adão tinha livre-arbítrio, mas após a queda, o homem perdeu esse livre-arbítrio, não especificamente Adão. Os arminianos vão defender que houve livre-arbítrio para Adão, mas também após a queda o homem ainda continuou tendo o livre-arbítrio. Então o homem é possuidor do livre-arbítrio. Ao passo que, quando nós lemos as Institutas de Calvino, Calvino vai defender que não existe livre-arbítrio. Na verdade, a ideia de não livre-arbítrio já é antes de Calvino, mas Calvino foi quem tematizou, quem especificou essa doutrina, e aí acabou que essa doutrina ela se proliferou, né? A doutrina calvinista, que eles interpretam alguns textos de forma diferente, Calvino. E uma das temáticas que é interpretada de forma diferente, ou controverso com Armínio, é a doutrina do livre-arbítrio. E aí a nossa pergunta é a seguinte: Deus deu livre-arbítrio para o homem? Bem, alguns vão dizer que Deus deu livre-arbítrio somente para Adão, e por sua vez, Adão era possuidor sim de livre-arbítrio. Porém, após a queda, Adão deixou de possuir o livre-arbítrio. Então Adão tinha livre-arbítrio, mas após a queda, o homem perdeu esse livre-arbítrio, não especificamente Adão. Os calvinistas vão defender que Adão ele era possuidor do livre-arbítrio, mas após a queda de Adão, o homem não possui mais livre-arbítrio. O que acontece que vai cair provavelmente na doutrina da eleição, que é onde o Senhor ele elege uns para serem salvos e outros para não serem salvos. Alguns calvinistas vão defender a ideia de que Adão era possuidor do livre-arbítrio, mas depois que Adão peca ou desobedece ao Senhor, a sua descendência, a natureza humana ou todos os homens, não possuem mais o livre-arbítrio. E isso já tem um paralelo já com a doutrina da predestinação, onde os calvinistas afirmam que a salvação ela é predestinada pelo Senhor. E assim também os arminianos defendem que a salvação ela é pela predestinação do Senhor. A diferença é que os arminianos vão se basear na Epístola de Pedro, onde essa predestinação do Senhor é segundo a sua presciência. O que é isso? Deus ele elege o seu povo sabendo que cada indivíduo irá ou não se arrepender lá na frente. Então é basicamente desta forma que os arminianos veem a respeito da doutrina da predestinação, ao passo que os calvinistas não. Deus, por sua soberana vontade, escolhe uns para serem salvos e outros para serem condenados. Portanto, não existe livre-arbítrio, tudo depende de Deus, e se Deus quiser salvar uns, ele salva, se Deus quiser condenar, ele condena. E aí cai na ideia da interpretação, onde há também debate sobre Judas. Judas, alguns dizem, principalmente os calvinistas, que não, ele foi predestinado para aquela
vida que ele viveu, para praticar o que ele praticou e tudo mais. E ele glorificou a Deus, digamos assim, é desta forma que eles vão entender o nascimento de Judas, a vida de Judas e daqueles que não herdarão a salvação. Então Deus escolhe uns para serem salvos de acordo com a sua vontade, outros não são salvos porque Deus assim o determinou. E aí, alguns vão advogar que Deus deu livre-arbítrio somente para Adão. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Por quê? Porque nós temos alguns textos, e eu tenho aqui em mente dois, tenho alguns aqui também anotados, mas um dos textos que nos vai fazer com que essa doutrina ela não se sustente muito bem é Gênesis capítulo de número 4. Então, quando nós lemos Gênesis 4, ali do 6 até o verso 8, nós iremos perceber que Deus vê Caim chateado, onde Caim já estava com o plano de matar Abel, e o Senhor fala para ele que faz uma pergunta, um questionamento: Caim, por que tu tá de cara feia? O pecado jaz à porta, mas compete a ti dominá-lo. Então o Senhor fala para Caim que ele poderia dominar o seu pecado. E olha que isso já é antes de Cristo. O próprio Senhor falando isso para Caim, que ele poderia dominar o seu pecado. Deuteronômio 29, o Senhor, aliás, Deuteronômio 30, 29, o Senhor ele propõe para o seu povo a bênção e a maldição. Propõe a morte e a vida. Deuteronômio 30, 29, o Senhor fala: escolhe, pois, a vida para que vivas. E nós temos esse texto onde os calvinistas eles vão interpretar da seguinte maneira: não, esse texto, o Senhor disponibiliza a vida e disponibiliza a morte. Não seria esse texto um texto que mostra que existe o livre-arbítrio, haja vista que Deus propõe a vida e propõe a morte. E ele pergunta e ele incentiva o seu povo a escolher, ou melhor dizendo ali para o povo de Israel, mas também para os perdidos: escolhe, pois, a vida para que viva, até mesmo porque Israel ainda não era convertido. Então ele propõe para o povo a vida e a morte. Escolhe a vida. Então veja que o homem ele tem sim a capacidade de escolha. O próprio Senhor fala para que o povo escolha a vida. E aí os calvinistas vão advogar da seguinte maneira: Deus ele propõe a morte e a vida para o povo. E é interessante porque o povo não conseguiu escolher a vida. O povo não conseguiu escolher a bênção, porque eles não têm livre-arbítrio. O fato de Deus propor para o povo algo não significa que ele tenha livre-arbítrio. Muito pelo contrário, os calvinistas afirmam, mostra que eles não têm livre-arbítrio porque o resultado foi morte. Eles não se converteram ao Senhor, não quiseram a vida. E o texto de Caim, eles vão advogar da mesma maneira. Caim foi instruído pelo Senhor para que dominasse o seu pecado, mas Caim não dominou o seu pecado. Portanto, checkmate, não existe livre-arbítrio. O homem não consegue escolher o bem. O homem não consegue escolher fazer o bem ou coisa do tipo. Então, não existe livre-arbítrio. E aí tem um problema. Por quê? Qualquer calvinista, qualquer um, eles advogam que Adão ele era possuidor do livre-arbítrio. E olha que interessante, porque quando eles interpretam Gênesis 4, Deuteronômio 30, eles dizem que Deus propõe algo e eles não conseguem escolher a bênção, a vida, não conseguem dominar o seu pecado, porque não existe livre-arbítrio. E quando você lê Gênesis capítulo 2, o 16 e o 17, é interessante porque o Senhor faz a mesma proposta para Adão ali no Éden. Se você ler Gênesis 2 e o capítulo de número 17,
o capítulo 2, o verso de número 17, o verso de número 16, o Senhor, ele fala para Adão que ele poderia tomar de todas as árvores que estavam no jardim, mas ele não poderia tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim. E o Senhor falou: Adão, no dia que você tomar desta árvore, você certamente morrerá. Tomar desse fruto, você certamente morrerá. Então não tome, não possua este fruto da árvore. O que Adão fez? Ele possuiu debaixo de uma ordenança do Senhor, e aqui é mais sério porque o Senhor não simplesmente trouxe algo para ele escolher. O Senhor deu uma ordenança para ele: não coma do fruto, na hora que comer vai morrer. Ele deixou uma ordenança e a consequência da quebra dessa ordenança: certamente morrerás. E o que Adão fez? Ele tomou do fruto. Ora, quando nós partimos para a pergunta de que existe livre-arbítrio, os calvinistas vão dizer: não, só Adão teve livre-arbítrio. Ora, mas se nos textos subsequentes, onde o Senhor propõe a vida, propõe a morte, ordena que o indivíduo domine o seu pecado, eles falam que não existe livre-arbítrio pelo fato de eles não terem praticado aquilo, por que eles interpretam Gênesis 2, 16 e 17 de maneira diferente? Porque ali o Senhor ele deu uma ordenança para Adão, e Adão não obedeceu o Senhor. Então quer dizer, o correto não seria eles dizerem que Adão também não tinha livre-arbítrio, mas eles não advogam isso porque isso aí seria uma heresia gritante. Então você percebe que essa doutrina ela força alguns textos para prevalecer esse pensamento e outros não. Outros que deveriam ser interpretados da mesma maneira, que é o texto de Gênesis 2, onde eu coloquei aqui esse texto. Mas eles não vão fazer isso. E aí eu quero trazer aqui alguns textos que vai desmentir esta doutrina calvinista. E como eu disse, o primeiro texto que eu lhes apresento, onde o homem é possuidor do livre-arbítrio, é justamente Gênesis 2, Adão ele tinha livre-arbítrio. Após a queda, nós temos a história de Caim, onde o Senhor fala que ele deveria dominar o seu pecado. Ele tinha a capacidade de dominar o seu pecado. Então ali nós temos um texto que mostra que o Caim ele poderia não ter matado Abel, mas ele matou por livre e espontânea vontade, por escolha sua. E aí nós temos o texto de Deuteronômio, capítulo 30, verso 29, que eu já citei também, onde o Senhor propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição, e manda o povo escolher. Nós temos outro texto interessante, que é Josué, capítulo 24, e o verso de número 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Josué falando: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio Eufrates, aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha o que Josué fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas o início do verso 15 tem um verbo interessante ali, porque ele fala: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Então, ele manda o povo escolher a quem eles queriam servir. E isso também acontece no Monte Carmelo, onde Elias fala para o povo: até quando cocheais em dois pensamentos? Se vocês querem servir ao Senhor, sirvam. Se vocês vão servir aos deuses, então sirvam. Então, nós vemos sempre uma proposta para o povo escolher a quem eles querem servir. Outro texto interessante é o jovem rico, porque o jovem rico ele chega diante de Jesus querendo saber sobre a salvação, chama Jesus de bom mestre,
ele chama Jesus de bom mestre, pergunta sobre a salvação, o que ele quer saber é como herdar a vida eterna. E o Senhor vai falar para ele que ele deveria guardar os mandamentos. E ele fala, isso aí eu já faço. Então, olha só, o próprio jovem rico já era praticante da lei mosaica. O problema é que o Senhor vai falar para ele o seguinte, que faltava algo para ele, vender tudo o que tinha, dar aos pobres e seguir a Jesus. E aquele jovem sai dali entristecido, porque o seu Deus era Mamon. Então, ele não se alegra com as notícias de Jesus, porque ele teria que abandonar o amor a esse Deus Mamon. Isso mostra que ele havia quebrado um dos mandamentos, que era amar o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de todo o entendimento. E ele tinha quebrado porque o Deus dele era Mamon, a riqueza, o dinheiro. Mas é interessante porque esse jovem ele chega procurando salvação, chama Jesus de bom mestre, e Jesus, no texto de Marcos 10, o texto fala que Jesus, quando foi responder ele, o texto fala que Jesus o amou. Olha só que interessante, Jesus o amou e falou para ele que ele deveria fazer algo para herdar a vida eterna. Lógico que ele tem um significado sobre ele abandonar as riquezas, né, dar aos pobres, é porque Jesus sabia que o Deus dele era Mamon e ele precisava não adorar Mamon, adorar as riquezas, amar o dinheiro e seguir a Jesus. E aí, o que o jovem rico faz? Ele prefere sair, ele vira as costas para Jesus, ele prefere ir embora com as suas riquezas do que abandonar as riquezas e aceitar o amor que Cristo proporcionou para ele naquela oportunidade. Então ali fica claro que também é um texto que sustenta a ideia do livre-arbítrio, porque ali aquele jovem, o Senhor falou para ele o que ele deveria fazer e ele escolheu não seguir a Jesus por livre e espontânea vontade. É um outro texto que sustenta a ideia do livre-arbítrio. Outro texto conhecido, que tem vários textos, aliás, e eles também devem ser observados com mais profundidade. Quanto mais profundidade, mais eles sustentam a doutrina do livre-arbítrio. Se nós formos analisar esses textos de forma cultural ou de forma gramatical, observando a língua grega, observando os textos em hebraico, aí é que eles vão sustentar mais ainda a doutrina do livre-arbítrio. Mais um outro texto para encerrar, existem outros, e eu vou trazer esses outros textos em um vídeo maior, mas eu quero encerrar esse vídeo com Lucas 15, do 11 em diante, do 11 ao 32, onde fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo, Jesus fala que ele se afastou, ele se prostituiu, e na cultura judaica, quando um judeu cuidava de porcos, era o maior estágio de humilhação para um judeu. E o que aconteceu com o filho pródigo? Ele foi parar no chiqueiro de porcos com desejo de se alimentar das alfarrobas dos porcos, né? Da ração dos porcos, da alimentação dos porcos. E é interessante, porque no maior estágio de humilhação do filho pródigo, a Bíblia relata que ele caiu em si, ele voltou para a casa do pai, ele planejou aquilo que ele iria falar para o seu pai quando chegasse, que era o seu arrependimento. Ele reconhece o seu pecado e observe que, diferente dos versículos anteriores, onde Jesus cita a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, a ovelha, o pastor vai atrás, a dracma, a mulher vai atrás. Mas quando você vai para Lucas 15, verso 11, Jesus conta a parábola do filho pródigo, e quando ele se afasta, diferente das outras duas parábolas,
das outras duas parábolas, o pai ele não vai atrás do filho. Muito pelo contrário, ele espera que o filho retorne para a sua casa. Então esse texto é um texto que comprova a doutrina do livre-arbítrio, porque a Bíblia registra que ele, caindo em si, ele se lembrou do Pai, ele se lembrou de Deus. Então o homem perdido, ele tem a livre e espontânea decisão. O homem perdido ele tem a capacidade de escolher se ele quer se entregar a Deus ou não. Ele tem a capacidade de escolher se ele pode recepcionar a graça de Deus ou não. A graça de Deus ela é manifesta para todos. E aí há uma outra discussão sobre esse todos, né? Ali no grego há uma discussão, porque os calvinistas vão dizer que não era para todos, era para alguns, né? Enfim, eu posso tratar sobre esse assunto em outro vídeo, mas a verdade é que a graça se manifestou, Tito capítulo 2, verso 11, para todos. João capítulo 3 e o verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou só a metade, o mundo ali é todos os homens. Então a verdade é que a graça ela é para todos os homens que estão em pecado. A morte de Cristo é um benefício para todos os homens, porém essa graça ela tem que ser recepcionada pelo homem. E o homem ele tem o livre-arbítrio de decidir recepcionar esta graça ou não. Ele tem um livre-arbítrio de acolher esta graça ou não. Então, basicamente era esses textos que eu queria mostrar, e em um outro vídeo nós vamos tratar sobre esse assunto de forma mais apurada e mais exegética, de forma mais observando mais os pormenores desses textos. Se você gostou desse vídeo, segue o nosso canal aqui no YouTube, que nós vamos estar sempre trazendo algumas peculiaridades, né, de alguns textos polêmicos e trazendo o esclarecimento desses textos. E você pode também compartilhar este vídeo para que ele possa chegar aos demais irmãos, e logo em sequência nós estaremos trazendo um vídeo mais aprofundado para você observar mais sobre este assunto.